Que, meu Deus, fica falando esse negócio aqui. Gente, então na aula passada a gente falou sobre crimes eleitorais, a gente passou pelos principais crimes. Principais crimes é muito relativo, né? Porque a gente pode ter aí uma gama de crimes que a gente já ouviu falar, já comentou e às vezes eu não tratei. Mas eu tentei trazer como forma de exemplificação, até porque a gente é impossível a gente falar de quase 100 tipos penais que estão previstos no Código Eleitoral, além daqueles que estão nas outras legislações, né? Então, foi mais a título ilustrativo que eu trouxe para vocês localizarem aonde que estão esses crimes na legislação, aonde que a gente encontra, em qual artigo, que é lá no final, lá no artigo 289 em diante, que a gente vai ter a descrição dessas tipificações, e toda vez a gente vai ter algumas outros crimes trazidos em outras legislações, né? Então, passei por tudo, vou disponibilizar depois o slide para vocês e falamos especificamente, né? Da chuva de santinhos, corrupção eleitoral, boca de urna, transporte irregular de eleitores. E aí, ficou faltando assim, a gente começou a comentar, mas eu vou finalizar hoje com esses 3 crimes finais aí, tá? Conforme a gente já discutiu bastante, né? Na aula passada, a gente trouxe que os crimes eleitorais hoje, eles ganham aí um agravante muito pela internet, porque até então a gente não estava muito preparado diante de tudo que poderia acontecer, né? Então, assim, agora a gente está entendendo que não só a legislação eleitoral, mas toda uma legislação brasileira, ela precisa ser readequada para a realidade que a gente está vivendo, né? A questão até do processo, da celeridade processual, a questão dos crimes serem cometidos não de forma física, né, presencial, mas grandes crimes serem cometidos através da internet, que a gente está vivenciando isso todos os dias e não seria diferente aqui na esfera eleitoral. Bom, então começamos a falar na aula passada sobre o crime eleitoral, né, dos fatos inverídicos na propaganda eleitoral, que nada mais é aqui, que seria a fake news, que a gente está acostumado a tanto falar, mas dentro da propaganda eleitoral. É claro que eu vou poder cometer fake news, né, assim, proferir notícias inverídicas, não só em propaganda eleitoral, a exemplo do que a gente está vivenciando, né? Toda hora sai alguma informação sobre o governo ou o próprio governo, né, que fala alguma coisa, mas aqui a gente está falando do período eleitoral, né? Então, a propaganda eleitoral, naquele momento que os candidatos estão ali, né, se formando, se apresentando, eu divulgo uma notícia falsa com a intenção de trazer esses candidatos para baixo. Primeira pergunta, quem viu o documentário que eu falei para vocês verem? Vocês viram no fim de semana? Não viram, levados. Falei para vocês virem, vocês não viram. Então tá. Não vou Vou ver nesse próximo. Tá bom, sei. Não duvido. Agora, qual que é o nome, professora? provas finais, quem que viu? Não, qual que é o nome do documentário? Dilema das Redes. Eu já vi. Você já tinha visto? Já. Pois é. Viu agora, né? Porque você não estava na última aula, né, Lu? Eu não estava na última aula, não. Pois é, você podia ter me ajudado a discutir aqui sobre o filme, mas como você não estava na última aula, tô brincando. Mas é mais porque não é bom, Luciana? É muito bom. Todo mundo tem que assistir. Então, assim, não tô falando sobre os olhos, né? Uma outra visão. Não, funciona, até na política. Tá diferente, né? Assim, você começa a falar assim, ferrou. Primeiro você fala ferrou, né? Você fala assim, estamos ferrados. Mas depois disso, a gente começa a perceber a internet com outros olhos. E é muito importante a gente entender, né? Esse lugar que a gente está entrando. Mas beleza. Então, muito grave, eu já divulgar fatos inverídicos num período eleitoral que a pessoa está ali se formando o caráter ali perante o eleitor. Então, quem sai prejudicado não é só o candidato,
como eu disse, a grande maioria aqui dos crimes eleitorais, eles não vão atacar apenas, né, o candidato ali diretamente. Ele ataca a democracia, ele ataca o interesse público, ele ataca o Estado. Porque eu preciso que as minhas eleições elas sejam limpas, né, que elas sejam transparentes. Então, essas coisas que vieram muito nas últimas eleições, só para tumultuar o processo eleitoral, sim, isso é um crime e ele tem que ser tratado como crime. Então, lá no artigo 323, divulgar na propaganda fatos que sabem verídicos, né? O que causa um pouco de polêmica, que a pessoa fala assim, mas eu não sabia que não era verdade. Sim, se você não tem a fonte, se você não pesquisa a fonte, se a sua fonte ela é dúbia, você também assume responsabilidade desses fatos inverídicos que você está divulgando. Por isso que hoje, depois dessa mudança, dessa alteração da resolução de 2019, a gente teve um pouquinho mais de cuidado nessas eleições municipais. Não resolveu o problema, mas foi um pouco mais cuidadosos os candidatos quando eles queriam se referir a fatos inverídicos dos outros. Nas eleições presidenciais foi uma loucura. Por quê? Porque não tinha ainda uma resolução que trouxesse esse artigo 323 para o âmbito da internet também, tá? Aqui a gente pensa muito na imprensa, né, na televisão, nas rádios, mas a gente tem que lembrar que hoje o que está mais fazendo volume em termos de propaganda são as mídias sociais, né? São as propagandas via internet. Então, vamos lá. Em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado. Então, não é só em relação a um candidato, pode ser em relação ao partido. E lembrando, né, que especificamente quem sai prejudicado não é só o candidato que está levando ali uma fake news nas costas, né? Sou eu que estou sendo ali levada a acreditar que determinada coisa é verdade. E aqui na aula passada nós demos alguns exemplos de notícias que foram veiculadas nas eleições presidenciais, que hoje a gente já sabe, né, que eram totalmente fake news e que na época, como era uma coisa que a gente não sabia lidar, levou muitas pessoas a acreditarem, né? Aquela questão mesmo, aí eu falei na última aula, né? Eu me recordei sobre a questão de gênero, né? A questão que as escolas públicas estariam utilizando materiais inadequados para a idade das crianças, né? Enfim, levando as crianças a serem homossexuais ou a serem sexualizadas antes da idade, né? E depois a gente viu que não tinha nada a ver, que foram informações totalmente polêmicas com a intenção de polemizar mesmo, né? A intenção era polemizar para dividir o eleitorado, como aconteceu. Então, a pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de 120 a 150 dias multa, e a pena pode ser agravada se for cometido pela empresa rádio ou televisão e, de acordo com a resolução de 2019, redes sociais, internet, tudo. A questão das redes sociais, retomando, qual que é o grande problema? Que às vezes é difícil eu chegar na pessoa, né? Às vezes é difícil chegar naquele perfil e quando eu chego no perfil é um perfil falso. Então, é responsabilidade hoje, um pouco mais das empresas que gerenciam essas redes sociais, inclusive o WhatsApp, tudo, tentar de alguma forma bloquear a propagação desse tipo de notícia. Como a gente viu, né? No WhatsApp, a gente recebe, né, mensagem enviada com frequência, quando a mensagem ela é frequente. Ou então eu não consigo mandar mensagens para mais de 5 pessoas ao mesmo tempo, né? Bloqueia essa função. E por aí vai. Porque por mais que sua conversa seja criptografada e de fato no WhatsApp, mas eles precisam de alguma forma travar, o que não é tão possível, mas diminuir essa propagação de notícias falsas. Porque todo mundo sai perdendo, né, gente? Todo mundo. Passando então da fake news, que a gente já tinha começado a discutir, o outro crime que a gente ia falar é o crime de calúnia, né? O calúnia para fins de propaganda eleitoral. Por quê?
A pessoa pode caluniar alguém a qualquer momento. Um candidato pode caluniar outro político a qualquer momento. Ele vai responder crime de calúnia, lá no direito penal. Agora, para fins de propaganda eleitoral, a gente já vai atrair a competência para a justiça eleitoral. Isso é um detalhe que a gente tem que lembrar. Não é só porque o cara é político que necessariamente ele vai cair aqui no 324 no Código Eleitoral. Claro que não, né? Ele pode caluniar alguém em momentos diversos que não seja da propaganda. Então, é calúnia na propaganda eleitoral. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, né? Então, fulano é um ladrão, fulano roubou não sei quantos milhões na última gestão dele. O que pode facilmente estar nas palavras, né, dos candidatos. E tem que ser tomado cuidado, porque a qualquer momento essas pessoas podem ser indiciadas aí por um crime de calúnia eleitoral, tá? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa, né? E aí vai ter os desenvolvimentos. Nas mesmas penas, incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou a divulga, ou seja, eu sei que é falso, mas eu estou apoiando o candidato, né? Então eu vou divulgar. Mesmo sabendo que aquilo ali não tem sentido. Então, a responsabilidade não é só da pessoa que criou, né, aquela informação, aquela notícia que veiculou pela primeira vez. Além da pessoa que veiculou a primeira vez, todas as pessoas que foram responsáveis por repassar. Perdão, gente. É difícil chegar nisso? Claro, é muito difícil. Mas é possível uma investigação que consiga chegar, né, assim, nas pessoas que realmente divulgaram. Por exemplo, em grupos de WhatsApp, quem é o responsável? Quem é o corresponsável por isso? O próprio administrador do grupo, tá? O administrador do grupo que permite, sabendo que a notícia é uma calúnia, né? Enfim, e deixa a coisa rolar ali, ele pode ser também investigado, ele pode também ter alguma responsabilidade imputada a ele, tá? Então, administradores de grupo. Isso também não foi só, assim, não só na legislação eleitoral, mas vocês lembram daquela lei, foi a Lei Carolina Dickmann? Não sei se vocês chegaram a discutir isso na época, mas foi até trazido dela essa responsabilidade, né? Então, de crimes sexuais pela internet, né? De divulgação de vídeos, etc. e tudo, que também seria responsabilidade também do dono da rede social, dono administrador daquele grupo, né? Então, se o administrador do grupo ele permite aquele tipo de imagens, né? Pornografia e tudo, ele também se torna responsável pelos crimes. Então, de alguma forma, a gente, óbvio, né? A gente equipara alguns tipos de interpretação, tá? A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida quando, né? Se, constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, né, já transitado em julgado. Se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ok? A prova da verdade não é admitida se o fato é imputado ao presidente da República, ok? Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, ou seja, já transitada em julgado. Aguenta aí. O que acontece, pessoal? Essas variações aqui da legislação, ela vai tentar assegurar, né, de alguma forma, o processo eleitoral, ok? E a propaganda eleitoral, volto a dizer, não significa que em outras situações não ocorra crime, né? Mas eu também posso levar esses crimes ao tribunal que lhe é cabido, que é o Tribunal
do judiciário ali, né? O tribunal criminal, ok? E aí, dentro da mesma conversa ainda, né? Que a gente falou do crime de calúnia, agora eu tô falando do crime de difamação, beleza? Que vai estar logo em seguida. Então, difamar alguém na propaganda eleitoral, ou seja, vocês pegam todos os conhecimentos que vocês têm lá do direito penal sobre esses crimes e vão trazer aqui para o direito eleitoral, porém aplicar no momento da propaganda eleitoral, ok? Então, difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fim de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? Sei lá, eu começo a divulgar que fulano, sei lá, comete abusos domésticos, apesar que isso aí também poderia ser crime, né? Mas, enfim, a diferença do crime de calúnia para o crime de difamação. Né? A calúnia é sempre imputar um fato criminoso a alguém. Fulano cometeu crime. Já a difamação é uma mentira, né? É falar que fulano sei lá, nunca estudou na vida. Fala assim, inclusive ele comprou o diploma, sabe? Ou, né, colou na faculdade, colou na prova de doutorado, sei lá, qualquer coisa assim. Isso aí seria uma difamação. Então, lembrem da diferença de calúnia para difamação, ok? Imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, voltando aqui, lembrando que aqui é 6 meses a 2 anos, quando se tratar de calúnia, e de 3 meses a 1 ano, quando tratar de difamação. Por quê? Em tese, a difamação ela tem um grau um pouquinho mais leve do que a calúnia, né? Porque a calúnia eu tô falando que um cara é criminoso, que ele cometeu um crime, diferente da difamação. Então, detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público, lembrando aqueles conceitos de funcionário público que eu falei na aula passada, quem que se entende como funcionário público? Não é só o concursado, mas é qualquer pessoa a serviço da Justiça Eleitoral naquele momento, seja advogado nomeado a juiz, né? Juízes que são nomeados de outros tribunais. Então, observem, não é funcionário público, só funcionário público. Aqui eu tenho várias equiparações que eu já falei sobre isso na aula passada. Então, quem tiver dúvida, volta nisso aí. A exceção da verdade, vocês estão entendendo o que é, né? Cara, vocês estão falando aqui que é difamação, mas não é não. É verdade, né? Eu consigo provar essa verdade. Somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, tá? E a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Não é o juiz que dá a sentença, ele deixa tudo para o estagiário dele fazer. Querendo ou não, isso pode ser considerado uma difamação, né? Se isso, sei lá, se isso vai ser publicado, veiculado, aí a gente fica, nossa, então aquele juiz não trabalha, isso é uma difamação. Então, mas não deixa de ser mentira, né? Pode ser uma mentira. Gente, tem muitos juízes que trabalham muito, tem muitos juízes que trabalham pouco, mas tem muitos que trabalham muito, né? Então, né? Então, eu tô falando o seguinte, se a ofensa for relativa às suas funções, ok? Então, não tô falando de casos que estão alheios às funções públicas. Lembrando que, por exemplo, então, a difamação pode acontecer, fulano tá namorando a promotora, por isso que ele condenou, então por isso que ele deu aquela sentença. Aquele juiz que, por acaso, é advogado que foi nomeado pelo quinto para ser juiz eleitoral, ok? Ele é funcionário público? No sentido da legislação criminal eleitoral, sim. Ele não fez concurso, não fez nada, mas ele está a serviço da Justiça Eleitoral. Então, a ele vai ser aplicado todos esses crimes que se referem ao funcionário público, ok? Isso é o maior ponto que eu queria lembrar. Que eu já falei isso também, estou só relembrando.
E esses crimes, cada vez mais, né, a tentativa é de... Finalizou. A tentativa é de que, a partir de agora, com a resolução de 2019, as eleições comecem a ser um pouquinho mais cuidadosas nesse sentido. Então, estava ouvindo a minha Alexa aqui que ela ia falar. O cuidado que a gente pretende que as eleições de 2022, né, sejam melhores do que os cuidados que a gente teve nas eleições de 2020, que nem se fala em relação às eleições de 2018, né? Pode ser que novas resoluções ainda saiam, lembrando sempre, pessoal, que o direito eleitoral, quando eu falo que faço uma comparação com o direito previdenciário, muito nesse sentido. Porque o direito previdenciário, a todo momento eu tenho instruções normativas do INSS, quem estuda aí, às vezes, para concurso. Vocês estão estudando para concurso do INSS que vai rolar por aí, né? Já está rolando, né? Assim, já aprovou e tudo. São muitas vagas. E teve um outro concurso que eu vi que eu queria comentar com vocês, mas agora eu esqueci. Ah, do Banco do Brasil, vocês viram que vai ter concurso do Banco do Brasil para a área administrativa? Falando assim, Você vê, né? 3 milim só. E é a única forma de entrar no Banco do Brasil, né? Lá depois você vai para sua área. Mas você entra primeiro ali naquele cargo, né? E dali depois você vai subindo. Não, Então, pode ficar ali o resto da vida. 3 mil mais quase R$ 1.000 de ticket, tá doido? e é 30 horas. Dá para você estudar, fazer mestrado, doutorado, fazer muita coisa. Então, assim, para quem está buscando aí, de repente, um concurso que... Estou falando que é mais simples, mas que é um pouco mais simples, às vezes, para dar o pontapé inicial, pode ser uma boa oportunidade, né? Mas o INSS também, parece que se eles buscam o preenchimento tipo de 8 mil vagas. A questão é que também, como é federal, acaba que também a concorrência é maior, mas não importa, gente. Concorrência, número de candidatos, isso aí é o que vocês têm que menos se importar. Né? A questão é o tanto que vocês estão preparados para aquele tipo de concurso. Né? Se vocês estiverem preparados, 10, 20, 100 não faz diferença. Do Banco do Brasil, Marina? Exatamente, que o Alexandre falou 3 mil, mas não ganha 3 mil nunca, ganha no mínimo 5 mil. Não, mas o cargo inicial é assim, é 3 mil é 3 mil e alguma coisa, e mais alguns incentivos. Além de incentivos assim, de plano, de saúde, coisas que a gente nem coloca na conta, mas tem vale alimentação alto, né, Alexandre? Não é? Eu não lembro quanto que era, assim. Mas tem comissão também. Tem. 400 de lanche, 800 de alimentação. Gente, Mais a cesta. é uma carreira já estruturada, né? Então, assim, mesmo que o menino seja 3 mil e pouco, depois você vai subir. É inevitável, né? É inevitável, é uma carreira. Outro concurso que eu vi foi do bombeiro, né? Que foi aprovado. E teve uma outra coisa também que eu ia comentar, mas eu esqueci. Se eu lembrar até o final. Ah, lembrei, não é aplicável para vocês ainda, mas é um bom concurso também. Difícil, fabuloso, mas é bom. Que é das áreas jurídicas. Eu já falei isso aqui. Para vocês sempre ficarem assim, atentos, quem tiver esse interesse, né? Óbvio, das áreas jurídicas, da aeronáutica, da marinha, do exército, sempre tem no quadro A complementar. Marinha abriu um aí agora, né? Por isso que eu tô lembrando. Esse da Marinha chamou a atenção. Não, é o máximo. Na verdade, ó, recalque aqui para quem seguiu esse caminho, porque tem idades, tá, gente? Então, é só para quem acha que... E o bom é que não precisa da OAB, né? Você só precisa ser bacharel só. Não precisa da OAB, você só tem que concluir o curso de Direito. E é claro que tem todos os perrengues das provas físicas, inspeção de saúde, que não é fácil, são concursos que o cara fica um ano se desgastando psicologicamente para passar, porque não é só a questão teórica, a questão, eu falo assim, até dos concursos de soldado, de CFO, a pressão para passar nas provas é a seguinte, beleza, tem a parte do direito, a parte objetiva,
mas depois as inspeções de saúde, os TAFs da vida, né? É muito complexo. Para mim, é muito complexo. E, nesse caso, que o Alexandre está falando, não precisa ser advogado, basta ter o diploma, né? Porque, na verdade, é como se fosse um assessor jurídico da Marinha. Não entra como advogado, mas às vezes tem cargo de advogado mesmo. Às vezes abre para advogado. É R$10.000 inicial como tenente, né? Na verdade, como, tipo assim, primeiro tenente, eu acho. E depois plano de carreira do Exército Marinha Aeronáutica, que é maravilhoso, né? Então, é um concurso muito bom para quem está animado, tá? São provas difíceis. É 10 mil no curso, professora. Particularmente, o conteúdo, falar uma coisa de, assim para você, de boa, tá? Depois vocês corram o olho, só de curiosidade. Eu sei que vocês não podem fazer porque vocês ainda não concluíram, mas quase todo ano tem, tá? Então fiquem espertos com a idade, porque eu acho que até 36 anos só, se não me engano. Esse da Marinha? É. Não, esse da Marinha é livre, não tem. Não, olha lá direitinho. O que eu tava olhando, eu tava vendo o edital, não tinha idade, não. Não tinha idade mínima para ingressar, não. Rola, assim, umas idades mínimas, tipo assim, que não é idade mínima, tipo, 30 anos, igual costuma ser na polícia, não. Mas é tipo algo, tipo, 36, 35. Não, eu acho que A minha colega que trabalha na Força Aérea, professora, ela me falou que tem o limite de idade para entrar por temporário, 40 anos. Mas é no E para